Na década de 1970, o cinema americano passava por uma transformação. Um período de desilusão e cinismo gerava obras complexas, mas raramente otimistas. Foi nesse cenário que George Lucas, influenciado por mitos ancestrais, filosofia oriental e narrativas de aventura, concebeu uma história que parecia anacrônica, um conto de fadas espacial. Mas por trás das naves e sabres de luz, Star Wars apresentava uma estrutura simbólica poderosa, um conflito eterno entre luz e trevas que não se limitava a batalhas galácticas, mas habitava o interior de cada personagem. A ideia central da saga é construída sobre essa dualidade. Não se trata apenas do bem contra o mal, mas de uma tensão fundamental do universo, manifestada na força. Mais do que um poder sobrenatural, a força é um conceito que representa equilíbrio, disciplina e a conexão com algo maior que o indivíduo. Exige fé, paciência e, acima de tudo, autocontrole. Em contrapartida, o seu reverso, o lado sombrio, não é uma entidade externa, mas uma manifestação interna. Ele se alimenta do que é intrinsecamente humano: o medo, a raiva, a possessividade e o desejo de controle absoluto sobre a vida e a morte. A força é a aceitação. O lado sombrio é imposição. Nenhuma trajetória ilustra essa dinâmica de forma tão trágica quanto a de Anakin Skywalker. Ele é o estudo central da queda moral. Sua história não começa com maldade, mas com medo. O medo paralisante da perda, primeiro de sua mãe, depois de sua esposa, Padmé Amidala. Esse medo se transforma em apego, uma necessidade desesperada de controlar o destino para evitar o sofrimento. É nesse ponto que a sedução do poder se torna irresistível. O lado sombrio não lhe oferece ideais, mas uma promessa pragmática: a força para impedir a morte. A escolha de Anakin não é por um mal abstrato, mas por uma solução concreta para sua angústia. A transformação de Anakin em Darth Vader é, portanto, um processo gradual, uma erosão da alma. Não há um único momento de ruptura, mas uma sucessão de decisões que o afastam de seus próprios princípios. Cada ato de violência justificado em nome de um bem maior, cada concessão feita em troca de poder, solidifica seu caminho. A queda não é um evento súbito, mas a consequência lógica de uma série de escolhas que priorizam o controle sobre a aceitação, o medo sobre a fé. Vader não nasce no instante em que a máscara é selada. Ele é construído ao longo de anos de pequenas traições a si mesmo. Décadas depois, o universo apresenta um contraponto psicológico na figura de seu filho, Luke Skywalker. A jornada de Luke é estruturada como um espelho invertido da de seu pai. Ele também enfrenta a tentação, a raiva e o medo. O detalhe ignorado por muitos, porém, é que seu treinamento com Yoda não o ensina a suprimir essas emoções, mas a confronta-los sem se render a elas. O verdadeiro teste de Luke não ocorre em uma batalha física contra o Imperador ou Darth Vader, mas no confronto direto com sua própria sombra, com a possibilidade de se tornar aquilo que ele mais odeia. O clímax dessa jornada interna acontece na segunda estrela da morte. Ao ver sua irmã ameaçada, Luke sucumbe à fúria e domina Vader, cortando sua mão em um eco sombrio de como Anakin perdeu a sua. Nesse momento, ele encara o pulso mecânico de seu pai e, em seguida, o seu próprio. É a revelação de sua semelhança, do ciclo que está prestes a repetir. A decisão de Luke de jogar o sabre de luz fora e declarar-se um Jedi, como meu pai antes de mim, não é um ato de passividade, é um ato de esperança ativa. Ele recusa o poder que lhe garantiria a vitória, escolhendo a vulnerabilidade para quebrar o ciclo de violência. Ele não nega a escuridão dentro de si, ele a reconhece e se recusa a ser definido por ela. A redenção final
de Darth Vader, motivada pelo sacrifício de seu filho. Oferece a prova definitiva de que a luz nunca desaparece por completo. Ela pode ser silenciada, sufocada sob camadas de dor, medo e arrependimento, mas a capacidade de escolha permanece. Ao se voltar contra o Imperador para salvar Luke e Anakin Skywalker, não é a força que o redime, mas sua própria decisão, o último ato de um pai protegendo seu filho. Essa camada invisível da saga revela sua mensagem mais profunda. Star Wars é uma narrativa sobre a responsabilidade individual diante do poder, seja ele político, físico ou emocional. O Império Galáctico, com sua estética austera e sua doutrina de ordem a qualquer custo, serve como metáfora para sistemas baseados no medo. Ele promete estabilidade e segurança, mas exige submissão absoluta, eliminando a individualidade em nome do controle. A aliança rebelde, em contraste, é frágil, desorganizada e movida por um conceito muito mais abstrato: a esperança. A esperança, em Star Wars, não é um otimismo ingênuo, é uma força persistente, a crença de que a mudança é possível mesmo nos cenários mais dominados pela escuridão. É a faísca que sobrevive em meio à opressão, a escolha de resistir mesmo quando a vitória parece impossível. Esse paralelo filosófico entre a luta externa dos personagens e os conflitos internos humanos é o que concede à saga sua ressonância duradoura. A batalha pela galáxia é um reflexo da batalha travada dentro de cada indivíduo, a tentação de ceder ao medo, de buscar atalhos para o poder, de impor a própria vontade sobre a realidade é universal. Da mesma forma, a capacidade de escolher a empatia, de aceitar a impermanência e de agir com base na esperança também é inerente à condição humana. Star Wars nos lembra que nossas vidas são definidas por escolhas, não por destinos. Anakin foi profetizado como o escolhido, mas foram suas decisões que o levaram à escuridão e, finalmente, de volta à luz. Por que histórias sobre luz e trevas continuam tão relevantes, especialmente em épocas de crise e incerteza? Talvez porque elas nos oferecem um espelho. Elas nos lembram que a ordem baseada no medo é frágil e que a esperança é uma forma de resistência. A luta entre Jedi e Sith não é apenas uma ficção sobre guerreiros espaciais, é uma dramatização do dilema humano fundamental. A questão que Star Wars deixa no ar, silenciosa e inquietante, não é se a luz vencerá as trevas no universo, mas qual força dentro de nós escolheremos alimentar hoje. E a resposta a essa pergunta define não apenas quem somos, mas o mundo que construímos a cada decisão.